Olá, estudante. Na última aula falamos sobre reações químicas. Nesta aula falaremos sobre leis ponderais, modelo de Dalton e a representação de equações químicas. Representação de reações através de equações, né? Então, o que é lei ponderal? São leis que vão relacionar matematicamente massas dos reagentes e dos produtos nas reações químicas. Então, as reações químicas, elas acontecem com proporções, com quantidades certas. Nós vamos falar da lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, da lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, e da lei de Dalton. A lei de Gay-Lussac eu não vou evidenciar nesta aula de hoje, apesar de que essa lei é muito usada, por exemplo, dentro do estudo de gases e da estequiometria. Nosso objetivo aqui não é aprofundar dentro da estequiometria, porque ela não é cobrada ainda no PISM 1. Todas elas contribuíram para o desenvolvimento das teorias atômicas e vamos ver, então, um pouquinho, né, principalmente neste vídeo, sobre lei da conservação de massas, lei das proporções definidas e lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Começando falando sobre a lei da conservação de massas, que foi proposta por Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier, olha, ele foi um químico francês, considerado o pai da química moderna, porque ele, pela primeira vez, assim, utilizou reações químicas, né, metrificadas, com bastante cuidado na medida de massas, para tratar da lei da conservação das massas. Então, ele, por exemplo, refutou a teoria flogística. O que é mais ou menos essa teoria? Ele, antes de Antoine Lavoisier, eles achavam que existia uma coisa quase que mágica que alimentava as reações de combustão, que eles chamavam de flogisto. E foi Lavoisier que identificou que não existia esse negócio de flogisto. O que existia, na verdade, era o gás oxigênio. Então, ele foi muito importante para a química. Ele transformou a química de uma ciência qualitativa, que estava preocupada ali apenas com a qualidade, com o tipo de reação, para uma ciência também quantitativa, então preocupada com as massas, com as quantidades, com as proporções. A lei da conservação das massas de Lavoisier diz o seguinte, que em uma reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa é conservada. Então, se o sistema está fechado, muito importante esta informação, não ocorre troca de matéria com o ambiente. Então, vamos colocar, por exemplo, se eu colocar em um sistema fechado gás, hidrogênio e gás oxigênio, eu vou ter água. E eu também, se submeter a água a um ambiente fechado, né, e fizer uma reação de decomposição da água, eu vou ter gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque 18 gramas de água, que é o nosso reagente, eu vou ter que obter quanto dos meus produtos? Exatamente 18 gramas. Então, geralmente, a gente obtém 2 gramas dos hidrogênios e 16 gramas do oxigênio. Então, se eu tenho um sistema fechado, o reagente tem 18 gramas, o meu produto também vai ter 18 gramas. A lei de conservação das massas de Lavoisier também é conhecida como na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, por exemplo, tem algumas situações, até que os vestibulares gostam bastante de cobrar de vocês, que é o seguinte, vamos pensar assim, ó, peguei um papel, queimei esse papel e formou uma massa de cinzas. Se eu somar a massa do papel, né, se eu considerar a massa do papel antes de ser queimado e a massa de cinzas, será que essa massa se conserva, né? Se a gente fizer esse experimento, a gente vai perceber que, será? O que acontece com o carvão e com a lenha após serem queimados? O que acontece com o papel após ser queimado? Por que que a massa diminui? Na verdade, a massa inicial aqui, a massa do papel,
geralmente é uma massa até maior do que a massa final, a massa de cinzas. Por que isso acontece? Porque nós temos que lembrar que, como o sistema geralmente de queima é aberto, então muito dos produtos formados ali, eles escapam para a atmosfera. Então, se a massa das cinzas ela vai ser maior, menor ou igual à massa do carvão mais além. Geralmente, a massa de cinzas é uma massa menor que a massa inicial de papel, ou a massa de cinzas é menor do que a massa do carvão e da lenha. Por que isso acontece? Porque nós usamos um dos reagentes é gasoso, que é o gás oxigênio, que alimenta a combustão. Nós vamos falar mais de reações de combustão em outra aula. Mas nós temos também que uma parte do produto formado, aqui a gente tem que lembrar que além do papel, a gente tem o oxigênio, e além da massa de cinzas formada, nós temos o CO2. E o que acontece? O oxigênio é gasoso, CO2 também é gasoso. Então, reagente e produto gasosos, eles não ficam presos ali. Se o sistema for aberto, eles escapam para o ambiente, tá bom? Vamos falar então agora da lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. Lei de Proust. Que diz o seguinte: Joseph Louis Proust, ele foi um químico inglês, nesse caso, francês, eu acho que ele era inglês, mas deixei francês aí, não vai fazer diferença no momento. Foi contemporâneo de Lavoisier, estudou química e farmácia e trabalhou no laboratório de Carlos IV, em Madrid. O que ele falava? Ele falava que amostras diferentes do mesmo composto têm sempre a mesma proporção das massas dos seus elementos constituintes. Então, por exemplo, os dados experimentais da decomposição de amostras de diferentes massas de água, ele tabelou lá. Então, ele pegou, por exemplo, 18 gramas de água em estado de vapor, que gerou 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Depois ele pegou lá 90 gramas de água no estado de vapor, que gerou 10 gramas de hidrogênio, 80 gramas de oxigênio. Depois pegou 135 gramas de água, gerou 15 gramas de hidrogênio, 120 de oxigênio. 405 gramas de água, 45 de hidrogênio, formou 45 de hidrogênio e 360 de oxigênio. Ou seja, ele percebeu que sempre, em todas as massas que ele testou, 100% dos reagentes formavam 100% de produtos. Mas ele percebeu que tinha uma proporção correta, ideal aqui, para o hidrogênio e outra proporção para o oxigênio. Ou seja, a proporção em massa que ele fez é dada pela massa de hidrogênio dividido pela massa de oxigênio. Ele percebeu que sempre, em qualquer das situações que ele fazia, por exemplo, pegando a massa de hidrogênio do primeiro experimento, que era 2, dividido pela massa do oxigênio do primeiro experimento, que era 16, dava sempre 1/8. Se ele fizesse com outro experimento aqui, experimento 2, por exemplo, 10 dividido por 80 também dava 1/8. Se ele pegasse o terceiro experimento, dividisse 15 por 120, dava 1/8. Se ele pegasse o quarto experimento aqui, dividisse 45 por 360, a proporção era 1/8. Ou seja, a proporção sempre permanecia constante, por isso que fala, lei das proporções constantes. Então, a proporção é sempre de 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. Um átomo de hidrogênio para 8 de oxigênio. Uma massa de hidrogênio para 8 de oxigênio, e assim por diante. Então, a lei dele ficou conhecida como a proporção em massa da composição de um composto é sempre a mesma. Então, aqui, nesse caso, a proporção do produto hidrogênio dividido pelo produto oxigênio era sempre 1/8. Então, essa era a proporção desses dois reagentes. As leis ponderais, então, elas explicam muito das reações químicas. Por exemplo, se eu pegar 2 moléculas de água, aqui essa bolinha vermelha é o oxigênio, as bolinhas cinzas aqui são os hidrogênios.
Se eu pegar duas moléculas de água, isso aqui é uma molécula de água, isso aqui é outra. Eu vou formar, então, duas moléculas de H2, né? Que é o gás hidrogênio, e uma molécula de O2, que é o gás oxigênio. Então, isso aqui já nos dá um pouco da ideia do balanceamento. Antes da reação, nos reagentes, eu tinha 4 átomos de hidrogênio, que são as bolinhas cinzas, e 2 átomos de oxigênio, que são as bolinhas vermelhas. Depois da reação, depois do lado dos produtos, nós temos 4 átomos de hidrogênio, que são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e 2 átomos de oxigênio, correto? Então, a gente percebeu que nós temos uma proporção, né, constante, e a conservação da quantidade de átomos. Se eu pegar, então, a proporção dobrada, em vez de 2 moléculas de água, eu usar 4 moléculas de água, como é que isso vai ser? Antes da reação nos reagentes, eu vou ter, então, o quê? 8 átomos de hidrogênio, que são as bolinhas cinzas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio. Depois da seta, depois da reação, eu terei 8 átomos de hidrogênio, que estão aqui as bolinhas cinza, e 4 átomos de oxigênio. Ou seja, a gente percebe que há tanto a conservação de massa, como Lavoisier falou, quanto a proporção nos produtos, né, em relação aos reagentes. Então, veja aqui, o dobro das moléculas aconteceu aqui, né, dobrou também a quantidade de produtos. Então, outra informação importante, outra lei importante que eu quero dar destaque aqui, é a lei de John Dalton. Então, lembra aquele John Dalton? Eu vou até passar aqui rapidinho, peraí. Slide. Só um minuto. Deixa eu tirar essa apresentação. Vou avançar aqui um pouquinho só. Lembra daquele John Dalton que falou dos modelos atômicos? Vamos relembrar o modelo atômico dele? Vou apresentar novamente. Vamos relembrar, então, aquele John Dalton, né, que foi um dos primeiros modelos atômicos científicos, em 1803. Ele viveu de 1803. Na verdade, não. O modelo atômico dele, né, foi elaborado entre 1803 e 1808, e ele falava que o átomo é maciço, indivisível e indestrutível. Então, ele foi comparado ao modelo bola de bilhar. Ele explicou aquela lei de Proust de Lavoisier, que veio antes dele. Ele definiu que átomos do mesmo elemento são idênticos e também que compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento químico. Então, uma reação química, de acordo com Dalton, não é simplesmente átomos não surgem do nada. Então, uma reação química envolve rearranjo de átomos. Isso é muito importante para a gente entender, né, as demais leis ponderais e as informações relacionadas a equações químicas. Então, uma reação química, ela envolve a separação, a combinação ou rearranjo de átomos. Então, o modelo atômico dele foi, por exemplo, um dos primeiros modelos científicos, né? Lembrando aqui que os símbolos dos elementos químicos são oriundos do nome dos elementos em latim. Então, lembrando que isso aqui foi proposto por Berzelius. E, no caso, ó, ouro é representado por aurum. O símbolo dele é AU. Chumbo, plumbum. Plumbum é o nome dele em latim. O símbolo dele é PB. Sódio, que é natrium. O símbolo é Na. Ferro, que é ferrum. Então, fica Fe. Iodo, o nome dele é em grego, oeides. Cloro, o símbolo dele do iodo é I, né? Cloro, que é cloros, que vem do grego, Cl. Bromo, que é bromos, que vem do grego, Br. Potássio, que vem do latim, que é calium, então, letra K.
Enxofre, que vem do latim sulfur, então letra S, e cobre, que vem do latim cuprum, que é a letra que fica com o símbolo Cu, né? Então, a gente tem as fórmulas químicas. A proporção de cada átomo em um composto é feita pela fórmula química. Por exemplo, quando eu represento assim, H2O, eu tenho o oxigênio e dois hidrogênios. NO2, eu tenho um átomo de nitrogênio, que é esse que está aqui no meio, e dois átomos de oxigênio. Quando eu falo assim, CO2, eu tenho um átomo que é o carbono que está no meio e dois átomos que são oxigênios que estão lateralmente aqui. Então, a gente tem essa proporção em cada composto desse, em cada fórmula ou substância composta, né? Então, quando eu olho para a água, eu falo que a proporção de oxigênio para hidrogênio é 1 para 2, um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Quando eu olho aqui para a fórmula de NO2, eu vejo que a proporção dele é também 1 para 2, um átomo de nitrogênio para 2 de oxigênio. Quando eu olho aqui para a fórmula do CO2, eu vejo que a proporção é também de 1 para 2, um átomo de carbono para 2 de oxigênio. Agora nós vamos voltar lá na definição de Dalton, tá bom? Então, Dalton, que também fez uma proposta de lei ponderal, agora que a gente já relembrou, né, o seu modelo atômico, ele também trabalhou bastante com as leis ponderais. Então, Dalton, para além do modelo atômico dele, ele também explicava as leis poderais usando o modelo de átomos como aquelas esferas de modelo atômico dele, esferas indivisíveis. Então, a ideia mais importante de Dalton relacionada às reações químicas é que, durante as reações químicas, os átomos apenas se rearranjam, né? Então, ele é britânico, publicou um dos primeiros livros sobre a ciência meteorológica, a sua lei também é baseada na de Proust, e ele também criou aquela teoria atômica que a gente acabou de ver. Então, o que Dalton propôs dentro das leis ponderais? As leis das proporções múltiplas. Então, ele viu que a massa fixa de um dado elemento ela, com diferentes massas de outro elemento, formavam diferentes compostos. Então, a razão entre as massas é sempre um número inteiro. Por exemplo, o que ele previu? Se eu reagir lá, N2, que é uma massa fixa que ele estabeleceu, né, 28 gramas de N2, com quantidades variáveis, diferentes massas de outro elemento, com O2, a gente vai ter a formação de diferentes compostos. Então, por exemplo, 28 gramas de N2 com 16 gramas de O2 vai dar N2O, que é a proporção aqui. Se eu pegar as mesmas 28 gramas de N2, mas reagir com 64 gramas de O2, eu vou ter a formação de outra substância, que é o N2O4. Se eu pegar 28 gramas do N2 com 80 gramas de O2, eu já vou ter a formação de um diferente composto, que é N2O5. Ou seja, a proporção aqui, ela permanece semelhante, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 64, que está aqui no segundo experimento, dividido por 16, a proporção é 4. Se eu pegar 80, que está aqui no último experimento, dividir por 16, a proporção é 5. Então, a gente tem essas leis que são importantes, tá bom? Vamos aplicar isso em exercícios? Então, vamos lá. Só um minuto que eu vou pegar minha caneta que está no chão.
Vamos aplicar as leis ponderais, então, para fazer um brigadeiro. Então, em um sistema fechado, fizeram 3 experimentos aqui. Leite condensado, mais chocolate em pó, mais manteiga, dá um brigadeiro. Você gosta de cozinhar? Então, vamos lá. No primeiro experimento, pegaram 800 gramas de leite condensado, mais X, que é uma quantidade que eu não sei qual é, mais 40 gramas de manteiga e formou 1.000 gramas de brigadeiro. Aí eu te pergunto, como que a gente preenche aqui o X? E aí, como é que a gente resolve esse exercício? Vamos partir do segundo experimento, que eu acho que ele está mais completo para a gente dar uma olhadinha. Ó, 400 gramas de leite condensado, mais 80 gramas de chocolate em pó, mais 20 gramas de manteiga, deu 500 gramas de brigadeiro. Olha! Então, tem 2 formas a gente descobrir o valor de X. Uma das formas é observar o seguinte. Veja que aqui nós temos 400 gramas no experimento 2, no experimento 1 nós temos 800. De 800 para 400, o que que acontece? 400 é 800 vezes 2, né? Então, de 400 para 800, a massa aqui, ó, foi multiplicada por 2. De 400 para 800. Então, 400 vezes 2 dá 800. Significa que se eu pegar 80 aqui de baixo, também multiplicar por 2, eu vou ter a resposta de X. X vai valer o quê? 80 vezes 2, 160 gramas. Assim como 20 vezes 2 dá 40 e 500 vezes 2 que dá 1.000. Outra forma de... Isso aqui que eu fiz agora é uma relação de proporções constantes. A gente percebeu que a quantidade, né, dos reagentes e do produto, ela é mantida constante e a gente usou, então, aqui a lei das proporções constantes de Proust para resolver essa questão. E aí, qual que seria o valor de Y? Veja que, eu vou até usar outra cor aqui. Veja que aqui embaixo nós temos 200 gramas de leite condensado e chocolate em pó Y, manteiga 10, brigadeiro Z. Então, eu posso... Outra forma de resolver isso aqui é eu perceber o seguinte, ó, de 400 para 200, 400 dividido por 2 me dá 200. 80 dividido por 2 me dá o quê? 40. 20 dividido por 2 me dá 10. Então, 500 dividido por 2 me dá 250 gramas. Outra forma de nós acharmos esses valores que a gente não sabe seria a gente fazendo a soma. Então, veja aqui, ó. Lembra, usando a lei de Lavoisier, né? Pela lei de Lavoisier, vou fazer aqui em cima. Eu tenho que a soma, então, o somatório, vamos colocar assim, da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Então, por exemplo, ali para achar o valor de X, eu também poderia fazer assim, ó. 800, que é a primeira massa de reagente, mais X, que eu não sei qual é, mais 40 é igual a 1.000. Então, para eu achar o valor de X, eu também posso fazer isso aqui, ó. X vai ser igual a 1.000 menos 800 menos 40. X, que é igual a, ó, 1.000 menos 800, que dá 200, 200 menos 40, que dá 160 gramas. Então, isso aqui é usando a lei de Lavoisier. Assim, eu poderia fazer também com o terceiro experimento. E usando a lei de Proust, é vendo as proporções dessa reação para as outras. Então, aqui, ó, X eu poderia fazer, né, que é a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, que é o que eu fiz ali em cima no slide, usando a lei de Lavoisier. E, usando a lei de Proust, eu posso calcular Y aqui, né, pela metade. Então, Y vai ser a metade de 80, que também é metade de X. Ou seja, vai ser 40 gramas. E Z nada mais é do que o somatório também dos reagentes, que é igual ao somatório dos produtos. Ok?
Próximo exercício aqui. A tabela a seguir com dados relativos à equação citada refere-se a duas experiências realizadas. Então, podemos afirmar que, vamos ver. Nossa reação aqui, como é que vai ficar? Primeira experiência, 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio vai me dar X gramas de CO2. Eu já sei que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, ó, 12 mais 32, qual que vai ser a massa desse reagente? 44 gramas, né? Então, X vale 44. E a mesma forma, eu posso conferir aqui embaixo, ó. 36 mais Y, que é igual a 132 gramas. Então, Y será igual a 132 menos 36. E aí, você também pode fazer essa conta aqui de outra forma, usando a proporção. Isso aqui dá 96. Então, outra forma de nós fazermos é o seguinte: considerar como é que é essa relação, né, de proporção aqui que existe. Então, vamos ver as alternativas para a gente marcar a correta. Letra A diz assim: X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experiência. X é menor do que a soma da massa dos reagentes? A gente sabe que não, a soma da massa dos reagentes foi exatamente o valor de X, né? Letra B, X é igual a Y? A gente acabou de ver que não, ó. X vale 44 e Y vale 96. Não. Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono que reage na segunda experiência. Então, vamos lá. Na segunda experiência, 36. Ele está falando que X vale 2 vezes 36. 36, só colocar aqui no cantinho. 36 vezes 2 me dá 72. Ele está falando que Y é 72 gramas. Não, a gente viu que Y vale 96. Errado. Letra D. 32 sobre Y é igual a X sobre 132. Vamos ver isso aqui? 32 sobre Y é igual a X dividido por 132. Veja que ele pegou exatamente esse pedacinho aqui da tabela. 32 dividido por Y, que é igual a X dividido por 132, né? Então, se há essa proporção, vamos ver se ela é verdadeira. Ó, 32 dividido por 44, que é igual... Ah, não, desculpa, 44 não, Y é 96, perdão. 44 é o X. 32 dividido por 96 é igual a X, que vale 44, dividido por 132, que é a verdadeira. Então, 32 dividido por 96 é igual exatamente a 44 dividido por 132. Ambos vão dar aqui, ó, 0,33. A resposta é a letra D. Então, Y vale 168? Não, tá errado, né? Outro exercício envolvendo as leis ponderais. Quando 96 gramas de ozônio se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a. Então, para você entender, o ozônio se transforma em oxigênio. O ozônio é o O3, o oxigênio é o O2. A gente vai ter 2 mols de O3, formando 3 mols de O2. Veja, se nós temos 96 gramas do único reagente, quanto que é a massa de produto feita aqui, ó? Produzida 96 gramas. Lembra que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. A transformação química. KI, 2KI sólido, que é branco, com PbNO3, 2, que é branco,
formando 2KNO3, que é branco, e PbI2, que é amarelo. É uma das reações que a gente viu na última aula lá. É um exemplo de reação entre sólidos que ocorre rapidamente. Em um recipiente de vidro com tampa de massa, ó, massa do recipiente igual a 20 gramas, foram colocados 2 gramas de KI, 4 gramas de PbNO3 pulverizados. O recipiente hermeticamente fechado, importante isso aqui, ó, essa palavrinha fechado, porque a gente vai lembrar que a lei de Lavoisier, ela vale para sistemas fechados, sistemas com tampa, né? Vamos traduzir assim. Foi vigorosamente agitado para ocorrer a reação. Qual será a massa total do recipiente ao final da reação? Então, é muito simples. O recipiente que valia 20, mais 2 gramas de KI, mais 4 gramas de PbNO32. É só somar. Vai dar o quê? 26 gramas. Legal? Bem simples. Parece difícil, mas é simples. Essa aqui, ó, de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente, lei de Lavoisier, lei das conservação das massas, né? Quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado, 1,2 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será de. Então, é só somar 1,12 do ferro mais 0,64 do enxofre, formando aqui o total, né? Que vai dar o quê? Meu X, que nada mais é do que 1,76 gramas do FeS. Letra C. A queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulverulento. Pulverulento. Então, olha só. Isso aqui é uma questão interessante também. Assim como a gente falou da queima do papel, outro exemplo que pode cair em alguma questão de prova é a queima da palha de aço. Imagina que você está aqui com a palha de aço. Palha de aço nada mais é do que o bombril, tá? Imagina que isso aqui é a palha de aço. É o bombril lá que a gente usa. Bombril. E aí, você queima. O que que acontece? Quando a gente faz essa queima, a substância formada aqui, quando a palha de aço queima, a massa dessa substância é maior do que a massa dos reagentes iniciais. Por quê? Porque a palha de aço, vamos considerar que ela é feita apenas de ferro. Só que nós temos a presença do gás oxigênio. O ferro com o oxigênio vai formar aqui uma nova substância, que é o óxido de ferro 3. Então, essa substância tem massa maior por quê? Porque fixa, vamos colocar assim, fixa o oxigênio que estava no ambiente. Se ela não for feita, né, em sistema fechado, ela vai aumentar a massa, porque além da massa do ferro que tinha ali, fixa o gás oxigênio que estava no ambiente para formar aqui o óxido de ferro 3. Então, qual é a resposta correta? Menor que a massa original? Não. Igual à massa original? Também não. É letra C, maior que a massa original de palha de aço. E para finalizarmos, vamos ver aqui também como que a gente representa uma equação química. Então, como que a gente escreve uma equação química para finalizar nossa aula?
Representação de equações químicas. Então, para a gente representar uma transformação, uma equação química, como é que a gente faz? A gente usa, né, aqueles símbolos de reagentes e produtos. Tudo que vem antes da seta, reagentes. Tudo que vem depois da seta, produtos. Tudo que vem antes da seta, substâncias iniciais. Tudo que vem depois da seta, substâncias formadas. Então, como é que a gente reapresenta uma reação no papel? Então, a gente vê aqui que tem a indicação de coeficientes estequiométricos, que são esses números que estão na frente, ó. Esses números que estão na frente, esse número 2, o número 1 e esse número 2 aqui, todos são coeficientes estequiométricos. E os númerozinhos pequenos, como nós temos aqui esse doisinho, esse outro 2 aqui, a gente chama de quê? De índices, que representam quantidades de átomos. Então, enquanto coeficientes estequiométricos representam quantidade de moléculas, os índices, os números pequenininhos ali, demonstram para nós quantidade de átomos. Além disso, nós temos a representação dos estados físicos. Então, vamos lá. A letrinha G embaixo aqui da fórmula significa estado gasoso. A letrinha L, líquido. A letrinha V, vapor. A Q significa aquoso. E S significa sólido. Então, essas letrinhas embaixo, né, perto ali das substâncias, representam o estado físico delas. Tudo que vem antes da seta, como a gente já falou, reagentes. Tudo que vem depois da seta, produtos. Então, aqui demonstra, né, a substância no estado inicial, nesse caso, eram 2 moléculas de gás hidrogênio, cada molécula de gás hidrogênio formada por 2 átomos. Por isso que a gente coloca aqui a representação, 2 bolinhas cinza, representando 2 átomos de hidrogênio em cada molécula, 2 moléculas de gás hidrogênio. Mais uma molécula de gás oxigênio. Uma molécula de gás oxigênio, que está aqui representada por 2 átomos de oxigênio. E o estado final? Formou 2 moléculas de água. 2 moléculas de água, onde temos 1 oxigênio e 2 hidrogênios em cada molécula. Como é que eu leio? Como é que eu leio essa reação química? Eu leio assim, ó. 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio para formar 2 moléculas de água, ok? Então, essa foi a nossa aula, onde falamos de vários assuntos aqui, né? Leis ponderais, modelo atômico de Dalton, revisando, e como que a gente escreve uma equação química. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só chamar.